podcast Cabeça. Estamos aqui com os alunos Gabriel Duarte, Pietro Scherer e João Paulo. E os professores Guilherme Coelho, professor e advogado, e professor de Geografia, José Leonardo. Então vamos lá, a gente vai conversar sobre o eixo temático cidade e a gente trouxe algumas perguntas para desenrolar a conversa. A primeira pergunta é o que vocês acham que poderia ser feito para poder melhorar o ensino público no Brasil? O Brasil é o cachoeiro. O que o ensino público está faltando atualmente que poderia ser feito para melhorar? Pode começar. Bom, o ensino público é o seguinte, na verdade vem sendo feito mais investimentos, né? E tem realmente essa procura essa busca por uma melhor qualidade de ensino também no ensino público. Mas só que ainda há uma discrepância muito grande entre um estado e outro, né? Então tem estados que realmente levam isso a sério, com bastante investimento, conforme é o nosso caso aqui em Espírito Santo. Existe muito investimento, mas tem estados que a gente sabe que o investimento não é tão bem feito, né? E a gente tem que também pensar que a gente tem escolas públicas espalhadas dentro da cidade, em todas as comunidades. Então muitas vezes você tem áreas que são de risco social, né? E que nessas áreas de risco social, você implementar alguma política se torna um pouquinho mais difícil, embora já tenham políticas só voltadas para essas comunidades. Também tem aqueles alunos que têm que sair para trabalhar desde cedo, né? Que a família não tem uma renda boa, eles não conseguem se manter sustentável. Aí acaba que alguns alunos têm que sair para trabalhar também. Sim, tem essa coisa do aluno ter que sair para trabalhar, que é o menor aprendiz. Na verdade, esse programa, o Menor Aprendiz, por exemplo, ele também é para aluno de escola particular. Porém, ele já não procura para o aluno porque ele tem essa necessidade. E não é só o Menor Aprendiz. Você tem programas, por exemplo, com o Senai, que uma empresa paga, né, tipo uma ajuda de custo para o aluno frequentar o Senai e é bancado por uma empresa. Né? Então você tem já que também, se a gente for observar, é um investimento na educação pública. Sim. Acho que o Guilherme, como gestor público, sabe muito bem disso, né? Quando a gente fala de educação, a gente está falando de um problema que é social. E às vezes só o investimento por ele próprio não dá conta do recado. Existe uma coisa no Brasil que é chamada de ciclo da pobreza, né? Que vai se perpetuando. A criança, ela nasce numa estrutura que às vezes é precária, e ela precisa sair da escola para trabalhar, e vai perpetuar esse ciclo de pobreza, porque quando ela não se capacita, quando ela não se forma, quando ela não tem acesso a uma educação de qualidade, ela não consegue romper esse ciclo de pobreza. Então, os filhos dessa criança também vão estar reféns dessa estrutura, porque desde cedo ela não conseguiu se capacitar, ela não conseguiu estudar, teve que praticar o que a gente chama de evasão escolar, né? Que é quando a criança ela precisa sair da escola, e, portanto, vai perpetuando esse ciclo da pobreza. Então, quando a gente fala de educação, é um problema muito mais complexo do que só o investimento, do que só ter o dinheiro ali. E sim, a gente precisa olhar para o problema numa ampla escala, entendeu? Analisar que é um problema também social, não apenas de educação ou de falta de investimentos. Por isso que eu falei que nas áreas de risco social, que são os bairros mais pobres, né, isso se acentua. Mesmo porque muitas vezes você chega numa escola, você tem um investimento na escola pública, você tem um investimento com merenda escolar, transporte para o aluno, né? Só que é o seguinte, em determinadas áreas, a única refeição que ele faz é aquela merenda da escola. Né? Então, quer dizer, aquele momento ele está alimentado ali na escola. Agora, quando ele chega em casa, como é que ele vai fazer? Além dele não conseguir se alimentar, ele tem que observar, ele vai vivenciar que a sua família também não está conseguindo se alimentar. Né? Então, quer dizer, aí vai ficar privado de acesso até informação mesmo, porque ele não tem ali condições de ter uma internet, ter um celular, alguma coisa, a tecnologia ele não vai ter esse acesso. Vai ter esse acesso só no período que ele estiver na escola. Eu acho que um outro ponto que a gente precisa também discutir com o nosso educação é o pós-pandemia, né? A pandemia, ela veio para nos mostrar que esse problema da educação é aquilo que a gente estava conversando antes, né? É um problema social. Porque o aluno que tem o recurso e o aluno que se dispôs a estudar, ele não perdeu nada. Agora, o aluno que já estava inserido numa educação de qualidade inferior,
que é o que acontece em muitas escolas públicas hoje espalhadas pelo Brasil, foi o aluno que ainda sofreu com mais precariedade, com mais falta de recursos, e isso tem que ser analisado hoje, porque as consequências desse fenômeno a gente observa nesses alunos hoje, né? Essa defasagem, até na escola particular a gente observa ainda foi uma sintomas, lacuna muito grande no ensino. Exatamente, até hoje a gente observa esses problemas. Se a gente observar também, já passou várias vezes em programas de televisão, por exemplo, nós temos ainda, difícil a gente acreditar, mas a gente ainda tem escolas bem no interiorzão mesmo do país, de alguns estados, principalmente no Nordeste, que o professor, para chegar até essa escola, ele vai de bicicleta ou ele caminha 2 horas em zona rural, chega lá, a escola é de pau a pique, né? Aquela estrutura de bambu, com aquele barro que eles jogam, quer dizer, e aluno, muitas vezes o aluno senta numa cadeira comum ou senta no chão para copiar. Então, quer dizer, falta esse investimento, essa estrutura para que você tenha um ensino de melhor qualidade. Né? Então, quer dizer, e muitas vezes é o próprio professor que ainda faz a merenda. Quer dizer, ele tem que fazer a merenda para depois servir os seus alunos. E assim, como professor de geografia, é difícil eu não citar esse aspecto, que é o aspecto regional, né? O poder público ele precisa alocar alguns investimentos em regiões que são mais precárias. Então, a gente precisa ter a estatística, a gente precisa ter o censo demográfico, que é um estudo sobre a população, é um estudo sobre a economia do país, e realocar os investimentos em maior número naqueles locais onde a demanda é maior, como esses locais de interior, que o professor citou, né? Locais da região norte, região nordeste, centro-oeste, que são locais distantes do eixo financeiro, do eixo político, do eixo econômico do Brasil. A gente sente a realidade aqui do Espírito Santo. Querendo ou não, a gente tem essa cultura de achar que o Espírito Santo não faz parte do eixo político do Brasil, mas faz sim. Nós estamos na região sudeste, nós estamos perto do poder público, nós somos ouvidos por essas pessoas. E existem indivíduos, existem escolas, existem municípios inteiros que não são escutados, são invisibilizados. E é por isso que deve haver um realocamento de recursos para regiões que mais precisam dele. Professor, e também essa diferença dos estudos, né, de uma rede pública para a escola particular, muitas vezes também influencia no futuro, igual no Enem, para a pessoa bater de frente com o outro, é completamente diferente do ensino público. Quando perguntam para mim sobre cotas, eu acho que parte muito dessa discussão, né? Talvez é o melhor método possível para a gente acabar com essa desigualdade que existe. Eu creio que não, pode ter outros. Mas é o único que foi apresentado até então para reinserir essas pessoas que historicamente foram desconsideradas como cidadãos. Então o sistema de cotas, ele tem as suas fragilidades, ele tem as suas discussões, mas não existem outras políticas ainda que são tão assertivas quanto as cotas, que ainda têm uma série de deficiências, né, que não consegue abranger a todos. Existe uma discussão moral, uma discussão ética sobre as cotas, mas ainda assim é o único recurso que nós temos hoje, enquanto política pública, para tentar minimizar esse problema e essa distância, esse abismo que existe entre a educação pública e a educação privada. Porque, na verdade, se a gente for observar, é o seguinte, durante a educação básica, que é o fundamental e médio, o aluno está na rede pública porque ele não pode pagar uma particular. Então, na hora de chegar à universidade, quem ocupa a vaga nas universidades públicas é quem veio da escola particular. Porque como ali uma seleção, ele tem uma base maior para poder ocupar essas vagas. Então, para onde que sobra a vaga para quem veio da rede pública? Lá na rede privada. Que como ele não tinha condição de pagar a rede privada da educação básica, também não vai ter no ensino superior privado. Então, o sistema de cotas, conforme o José falou, não é a ideal, mas no momento é a única que a gente tem, tá certo? É a única que a gente tem. E até o SISU mesmo veio também dar democratizou um pouco mais, porque antigamente, quando não tinha o SISU, se você queria se inscrever numa universidade federal no Rio de Janeiro, você tinha que ir lá fazer o vestibular. Você queria fazer na UFES, aqui no Espírito Santo, você tinha que ir lá fazer. Então, quer dizer, já imaginou você indo em 2, 3, viajando para fazer?
Então, o SISU já deu uma melhorada, democratizou um pouco mais. Tanto que o próprio sistema de cota do SISU, né, eles privilegiam muito quem está, o sistema de cotas é sempre para quem cursou todo o ensino médio em escola pública, independente de ser afrodescendente, indígena ou branco. E além dessa questão do vestibular também, a gente precisa observar a educação como porta de entrada no mercado de trabalho. A mão de obra qualificada que a gente tem hoje no país é a mão de obra que conseguiu estudar. As pessoas que hoje levam uma vida confortável, em sua maioria, lógico que existem exceções, são aquelas que se capacitaram, são aquelas que tiveram acesso a uma educação básica de qualidade, ao ensino superior de qualidade. Então, falar em educação também é falar na especialização da mão de obra que a gente tem no país. Então, quando a gente fala da pobreza, quando a gente fala da exclusão educacional, a gente está falando de um país que deixa de crescer. Porque pensa comigo, se um país ele tem uma mão de obra especializada, se os habitantes daquela nação são pessoas técnicas, são pessoas que a gente costuma chamar de cérebros, né, do país, a população economicamente ativa, que participa da economia de forma especializada mesmo, é aquela que leva um alavancamento da nossa economia, que leva a um crescimento econômico do país. Então, quando a gente fala de pobreza, quando a gente fala de exclusão, a gente fala de um problema não só para os pobres, de um problema não só para as pessoas que sofrem com isso, mas sim a nação inteira. O José também falou, tem um momento que ele falou sobre o seguinte, que é um ciclo que ele vai se perpetuando. Por exemplo, o aluno que está aqui na escola particular, a grande maioria, o pai também veio, estudou em escola particular. Chegou ao nível superior, se formou e tem a sua formação e assim ele também sabe o que é o estudo e ele acaba cobrando, sabendo cobrar do seu filho. Quando você chega na escola pública, muitas vezes os pais do aluno de escola pública também estudaram em escola pública e não tem nem meios de você chegar assim e fazer uma determinada cobrança. O que a gente cobra muito na escola pública é uma maior participação da família. E essa participação da família é muito complicada, mesmo porque eles foram criados de uma maneira que também os pais também não incentivaram tanto. Muitas vezes é assim, eles procuram terminar logo a educação básica para entrar no mercado de trabalho para poder ajudar em casa. Entendeu? Então o objetivo deles, muitos deles falam assim, terminei o estudo, quando ele completa o ensino médio. Para ele, aquele é o limite. Não consegue mais. Dali para cima, ele não tem mais acesso. E aí vai perpetuando isso daí. Eu costumo falar o seguinte, quanto mais você estuda, mais leve vai ficar seu trabalho lá na frente e mais você vai ganhando. Quanto menos você estuda, mais pesado vai ficar o seu trabalho, que você vai ter que trabalhar serviço braçal e menos você vai ganhando. Então, quer dizer, o estudo Até porque quem nunca se capacitou, como que vai capacitar outra pessoa? É uma questão que vem muito antiga já. Você tem que pensar desde o primórdio da escola. Embora, conforme eu falei, está tendo muito investimento, está tendo muito investimento. Só que os próprios pais não sabem sair daquela situação. Então, nós que estamos na rede pública, a gente tem que até procurar mostrar para eles, não, você consegue sair daqui. Eles não conhecem, eles não têm ciência. A gente está tendo a todo momento que está conscientizando eles de FIES, SISU, de programas como o ProUni, o Nossa Bolsa, que é aqui do Estado do Espírito Santo, que eles podem ter acesso ao nível superior, né? Mas muitos deles, por mais que eles consigam uma bolsa, que seja uma bolsa de 50% no ProUni, ele tem que arcar com aqueles 50%. E para isso ele vai ter que estudar à noite e trabalhar de dia. O professor ele toca num ponto muito importante, que é a desvalorização da educação. Como a criança ela está nesse ciclo que eu falei lá no início, que é um ciclo que começa ela crescendo numa família que não dá estrutura para ela, e ela tendo que sair da escola com antecedência para ir trabalhar, ela não vê na educação uma forma de mudar de vida. Quando a gente olha para uma reportagem do Fantástico, do menino que estudava no lixão, pegava livro no lixão, conseguiu passar em medicina, aí a pessoa acha que isso é comum no Brasil, ela não está se enganando. Esse indivíduo é uma exceção da exceção da exceção. Então, a maior parte das nossas crianças hoje, da rede pública, elas não enxergam a educação como uma porta de entrada para uma vida melhor.
elas já querem trabalhar. E isso é muito danoso, porque quando você observa a faculdade pública, a gente reverbera esse problema. Porque a cota está ali, a porta de entrada está ali, mas às vezes essa criança não tem nem conhecimento de que ela tem direito daquela cota, que ela tem direito ali àquele recurso, porque ela não vê na educação uma porta de entrada para o sucesso dela. Ela ignora a educação, ela ignora a capacitação dela, porque ela precisa trabalhar desde muito cedo. E ela acha que educação é para rico. Ela acha que faculdade é para quem pode. E ela não se vê representada dentro daqueles processos, dentro daquelas aulas, dentro daquele ambiente escolar. E mesmo com o sistema de cotas ela tendo acesso, ela acaba muitas vezes também não entrando na universidade. Vou dar um exemplo claro. Nós estamos aqui em Cachoeiro de Itapemirim. Um aluno da rede pública, ele vai lá se candidata a uma vaga em medicina na UFES. Aí ele passa em medicina na Universidade Federal do Espírito Santo. Tá? Onde que fica a Universidade Federal do Espírito Santo? Lá em Vitória. Para ele ir para lá, ele vai ter que pagar um aluguel, alimentação. Então as despesas que ele vai ter lá para ficar lá, o estudo ele não vai pagar. Mas você tem alimentação, você tem moradia, você tem várias coisas que são despesas e que a família não tem condições de arcar. Aí ele acaba no mundo. Entendeu? Ele acaba no mundo. Por conta disso aí também. Sim. É outro fator. Ele muitas vezes ele consegue o acesso, mas não consegue ir por conta de outros fatores que estão envolvidos que muitas vezes a gente não pensa. E às vezes tem que estar em um local, um alojamento, um local de menor recurso, que não vai dar uma qualidade de vida para essa pessoa, no estudo. Então não adianta nada essa pessoa estar na faculdade, se na vida pessoal dela, se no momento que ela está em casa, está num local inferior, está num local que não promove realmente uma vida confortável para essa pessoa. Ela vai acabar desistindo da faculdade, ou vai associar a faculdade a um sofrimento. Será possível essas universidades federais alojarem esses alunos que vêm de longe? Existem esses alojamentos, existem locais de menor custo, né? Mas é o que eu falei. Beleza, a pessoa está passando um perrengue. Aqui no Brasil a gente tem muito isso de romantizar o perrengue, né? Olha, fulano sofreu tanto, desde criança, apanhou da vida, mas hoje está aí formado. Na verdade, em um país sério, não haveria esse sofrimento. Num país sério, não haveria a pessoa ter que suar a camisa para conseguir o básico, que é um diploma no ensino superior. Qualquer potência hoje, qualquer país que se preze, ele dá uma educação para a sua população sem ela precisar sofrer. Então, existem esses alojamentos sim, só que eles são de uma qualidade questionável. Muitas universidades têm esses alojamentos, mas elas não conseguem, tem um limite de vagas. Então ela não consegue abranger todos os alunos que teriam necessidade, né? E a ajuda de custo, tem algumas universidades, igual por exemplo a UFES aqui em Alegre, ela dá uma ajuda de custo durante um período. Mas o ajuda de custo é assim, o que vai arcar com o almoço dele no restaurante universitário. Entendeu? Que é alguma coisa muito simples, mas o camarada precisa vestir. Né? Ele precisa vestir, ele vai precisar de, uma hora vai ficar doente, vai precisar de remédio, né? Ele precisa de transporte. Eu penso que o brasileiro ele precisa parar de se contentar com o mínimo. A gente tem que ter o recurso como um todo. O camarada ele tem que estudar, mas ele tem que ter qualidade de vida também. Né? E a gente está acostumado a desassociar essas duas coisas. A pessoa que está na federal ela tem que sofrer. A pessoa que está estudando ela tem que sofrer. Para ter tudo na vida aqui no Brasil é necessário um sofrimento tremendo. Né? Então é isso que a gente tem que mudar, essa mentalidade que precisa ser subvertida. A próxima seria legal começar a falar logo sobre mobilidade. Tanto que vocês falaram do transporte, das dificuldades que os alunos e até os professores têm de chegar no local de estudo. E eu queria saber como que poderia resolver essa situação, implementando, por exemplo, transporte escolar. Seu nome é qual? João Paulo. João Paulo, aqui no Brasil a gente tem uma cultura do carro próprio, né? Quando a gente fala de mobilidade urbana e da deficiência da mobilidade urbana, a gente está falando principalmente de excesso de veículos, que é o que causa congestionamento, o fator também do Brasil não ter infraestrutura para receber todos esses veículos necessários. Né? Isso começa lá em Juscelino Kubitschek, no seu plano de metas. Juscelino Kubitschek ele traz as indústrias automobilísticas para cá e é necessário construir então uma rede viária baseada nas rodovias para receber esses carros que estão vindo para cá, a Ford, né? Enfim, outros montadores também. Quando a gente olha para um país da Europa, por exemplo, né, que é o que a gente tem de referência como potência,
essa cultura de você fazer 18 anos e ter que ter um carro a qualquer custo, não existe por lá. O carro é um acessório. O carro é um luxo a mais que a pessoa tem na vida, opcional, facultativo. Aqui no Brasil, se você quiser fazer um deslocamento confortável, né, todos os dias, não passar muito tempo no trânsito, não depender de ônibus, você tem que ter o seu carro. E isso acaba provocando excesso de veículos, acaba provocando uma deficiência na mobilidade urbana, acaba sendo um problema para a cidade, por conta de uma coisa cultural que nasce lá em JK e vai se perpetuando com essa cultura do consumismo, com essa cultura de ter que ter o carro, de status social, né? É uma construção histórica. Então esse excesso é que, na verdade, é um dos grandes problemas hoje na nossa mobilidade. Para além disso, nós temos uma falta também de recursos no transporte, né? Destinados ao transporte. Os nossos ônibus são de qualidade precária. Em alguns municípios, quando as pessoas viajam, por exemplo, para Curitiba, que é uma das referências em transporte público, a pessoa ela fica abismada. Nossa, isso aqui é um ônibus, tem ar-condicionado, tem isso, tem aquilo, tem até água para servir para os passageiros, né? Então, eu acho que é um misto de coisas. Essa cultura do carro próprio, esse excesso de veículos, que também é danoso ao meio ambiente, né? Que também provoca aí, a intensificação do efeito estufa, a liberação do CO2 na atmosfera, e também essa falta de pensar em alternativas para esse excesso, que seria, com certeza, investir em um transporte público de qualidade para todos os cidadãos. Professor, e quando fala em transporte público, eu lembro, quando eu penso em público, lembro, tipo assim, o Estado fornece de graça. Certo? Muitas vezes a pessoa ter que pagar a passagem também influencia, né? Também influencia. E dentro da cidade a gente pensa muito nos ônibus, né? Mas entre estados, por exemplo, viagens mais longas, seria muito interessante o Brasil ele também amplificar a sua malha viária, né? Nós temos vários tipos de transporte. Nós temos o transporte aéreo, que cresce muito no Brasil nos últimos anos. Nós temos o transporte rodoviário, que é o que predomina. Mais de 60% de toda a nossa malha viária é dependente das rodovias. E toda a malha viária tem as suas vantagens e as suas desvantagens. A rodovia, aqui no caso da nossa extensão territorial, é interessante. Mas, por exemplo, diariamente a gente observa centenas de milhares de acidentes. Às vezes o caminhão ele não consegue levar tanta carga que um trem poderia levar, por exemplo. Na Europa a gente observa uma malha ferroviária muito desenvolvida, muito superior que aqui no Brasil. A gente tem pouco disso. Então é interessante também, não falando apenas agora da cidade, da realidade urbana, né, que é o que está conduzindo a nossa conversa, mas olhando para o Brasil como um todo, seria muito legal essa variedade de meios de transporte aqui para nós, né? Mas tem essa ideia errada de... Né, toda vez que a gente fala que é um serviço público, a gente acha que ele tem que ser gratuito. E muitas vezes não é gratuito. Mesmo porque o transporte público que a gente tem, que a gente chama de transporte público, na verdade aquilo ali, como o Estado, né, ou o município, ele não fornece, ele faz uma concessão. As empresas de ônibus que trabalham aqui dentro da nossa cidade, aquilo é uma concessão pública, né? Então, para se manter, né, para aquela empresa se manter, ela precisa cobrar um determinado valor. Sendo que a gente tem aí as passes, né, onde tem pessoas idosas não pagam, estudantes, esse tipo de coisa. Né? Mas a gente tem que ver também, e o seguinte, conforme o José falou, da nossa malha rodoviária, a gente está falando do Brasil como um todo, o transporte terrestre, né, que seria esse daí através dos veículos, caminhões e tal, a manutenção dele é muito cara também. Porque toda hora você esburaca, você tem que estar reformando, né? Como o Estado também, como um todo, ele não consegue também fazer toda essa manutenção, ele acaba fazendo concessões, conforme a gente tem aí várias concessões que a gente paga o pedágio para você ter uma manutenção melhor, né? Então, quer dizer, é o que ele falou, diversificar o tipo de transporte. O trem é muito utilizado em muitos países. Aqui já teve uma época da gente ter trem, mas agora que está começando a se falar novamente nisso. A gente, uma das maiores críticas, né, em relação a isso é a falta de aproveitamento da malha hidroviária. O Brasil ele tem a maior rede de rios do mundo.
E é subaproveitada quando a gente fala em transporte de mercadorias, em navegação de pessoas, a própria água sendo utilizada para outros fins que não a mobilidade, como irrigar uma plantação, por exemplo. A gente tem um subaproveitamento, porque historicamente, já desde o Juscelino Kubitschek, foi cultural aqui no Brasil a gente ter um destaque imenso para a rodoviária em detrimento aos outros tipos de transporte. Agora, a gente falando do transporte urbano, em grandes centros, como a gente tem Rio de Janeiro, São Paulo, ainda tem essa cultura mesmo de você ter um carro, né? Mas lá você tem uma estrutura melhor, porque você tem o metrô, no Rio de Janeiro você tem o metrô, você tem o trem, você tem, para atravessar de Rio de Janeiro para Niterói, você tem as barcas, que são do tamanho de um navio praticamente. Então você tem as barcas e você tem o automóvel. Então quando você tem um transporte de qualidade, como você entrar no metrô, eu sei que eu vou entrar naquele metrô, que eu deixo o carro em casa. Agora, em determinadas cidades, não são todas as capitais do Brasil que tem metrô. São pouquíssimas que tem. Cidades do interior, que não seja capital, também é raro. Se tiver uma ou duas, vai ser muito. Então, quer dizer, a falta de um transporte público de qualidade faz com que o camarada ele use o luxo que ele tem, que é o carro. Quando você chega aí em países como Estados Unidos, você vê que o carro, você percebe isso claramente em filmes, aquele camarada todo engravatado indo pegar o metrô. E o carro dele está em casa, que o carro é utilizado para passeio, né? E aqui no Brasil não é assim. O carro ele acaba sendo utilizado. E aqui no Brasil também, cada um sai com o seu carro. O compartilhamento do veículo ainda é uma coisa assim, engatinhando. Porque se você tem ali 3 colegas de trabalho que trabalham na mesma empresa, você pode assim, cada dia vai um de carro. Não, vão todos de carro, sozinho. Quando eles poderiam, né, ir um só e dar carona para os outros fazer um revezamento. Que não existe ainda essa cultura bem assim, difundida aqui no Brasil. E algo que falta bastante, que eu vejo também, não tem ciclovias, né? Porque é um meio viável, não polui. Mas tem pouquíssimos. O professor Guilherme ele tocou num ponto extremamente interessante, que é a falta da infraestrutura para receber esses veículos. Já que há um excesso, a gente percebe a falta de infraestrutura, tanto na ausência de ciclovias, né, ou de outras formas de transporte alternativo. E aí é impossível não falar do processo de urbanização do Brasil, né? Como que isso aconteceu? Por que as cidades hoje elas estão tão infestadas e a gente não percebe a oportunidade, né, de ter uma infraestrutura melhor? O nosso processo de urbanização começa mais ou menos nos anos 60, de forma mais intensa. Ele tem a ver com o êxodo rural, né? O trabalhador rural ele não tem mais ali o seu trabalho porque foi substituído por máquinas. Então ele tem que vir para a cidade, que agora está abrindo as indústrias, estão abrindo alguns postos de emprego, e esse camarada ele vem para a cidade e começa ali a urbanização, né? E a nossa urbanização ela foi muito recente. A gente começa a nossa urbanização em 1960, quando uma Inglaterra, quando uma França já estava cansada de ter cidade. E diferente dos países desenvolvidos, a nossa urbanização subdesenvolvida aqui, ela se deu de forma muito acelerada. Uma coisa que é feita de forma acelerada, consequentemente, acaba sendo mal feito, mal planejado. E a gente observa aqui nas cidades brasileiras o fenômeno de macrocefalia urbana, né? Ou então um inchaço urbano, que é quando a cidade ela tem mais pessoas do que ela pode receber. E como essas pessoas elas não confiam no serviço de transporte público, elas optam por ter o seu carro particular. Se há um excesso de pessoas, automaticamente, né, também pode ter um excesso de veículos, que aí entra nesse problema da mobilidade urbana, né? Então é muito interessante a gente perceber como que as coisas elas estão conectadas, né? Fenômenos como a favelização. O que é uma favela? É uma ocupação. A pessoa ela não achou espaço ali na cidade para ela vai ocupar, às vezes, um terreno público ou até mesmo privado, e vai se instalar ali. Vai, às vezes, né, abrir um barraco ali, construir um barraco e vai ficar por ali. E isso vai crescendo. Quem vai ser o prefeito, quem vai ser o governante, o governador, que vai retirar aquelas pessoas de lá? Vai pegar mal para ele, né? Então, o Estado, ele prefere fechar os olhos para a favela, prefere fechar os olhos para o excesso de veículos e continuar ali como se nada estivesse acontecendo. O que vai só aumentando esse problema.
tanto da parte social como da parte da mobilidade. Que é o crescimento desordenado, né? Por exemplo, a gente tem um exemplo claro aqui em Cachoeiro hoje. Nós temos 2 loteamentos que foram feitos, claro que para pessoas que têm uma renda classe média, né? E que é um aqui próximo, né? Nós temos aí o Verana e nós temos lá o Liberdade, né? Que é lá no aeroporto. Você chega ali, tem ruas, meio-fio, chega ali, tem rede elétrica, saneamento básico, você tem tudo. Então, tudo era para ter sido feito dessa forma. Conforme o Zé falou, o camarada vai ali, ele não tem condições, ele vai ali invadir. Vai invadir, o poder público não tem interesse. Se o prefeito quiser tirar, vai aparecer um vereador, porque aquilo ali, se ele não tirar aquele pessoal e ali tiver ali umas 20 famílias, ele conta, ele vai computar, ele vai ver que dali ele tira 100 votos. Entendeu? E aí vai, e aquilo vai crescendo. Aí chega ali, não tem saneamento, não tem rua, você não tem nada. E depois... Não paga imposto? Não paga imposto. E o saneamento depois, como rede de esgoto, rede de água, sempre é subterrâneo. Como é que você tira aqueles barracos para passar por baixo? Então não tem como. Por isso que você entra em muitas favelas, que você entra em Rio de Janeiro, muitas vezes você vê naquelas vielas, naquelas coisas, a rede de esgoto desce no céu aberto. E a rede E aquilo não vai melhorar. E a rede elétrica, você olha ali, é uma bagunça. Você olha os postes, assim, uma tonelada de fios, uma coisa super desorganizada, né? Por conta desse inchaço humano, dessa macrocefalia urbana. Cara, Paris é uma cidade suja, imunda, né? Mas ela foi planejada. Londres foi planejada. Então a gente não observa esses problemas por lá, justamente porque esse processo de urbanização lá foi feito com calma. Foi feito já desde o final do século XVIII, início do século XIX, você já começa a ter um planejamento urbano. E aqui não, aqui a gente primeiro recebeu as pessoas para depois construir a cidade. Lá não, a cidade ela já foi planejada com uma quantidade específica de... Quanto à mobilidade urbana, também vou usar também um exemplo claro aqui da nossa cidade. Né? Se a gente olhar, vocês vão perceber, quando vocês passarem observando, quando vocês andarem pela cidade, vocês vão ver que raramente um ponto de ônibus aqui tem aquele recuo, que o ônibus tenha que sair da via para pegar passageiro. Agora, por que não tem? Porque as casas aqui foram construídas assim, calçada já tem a porta da casa. Então você não tem condições de ter esse recuo. Automaticamente, onde que tem que o ônibus parar? No meio da rua. Aí, quando ele para pegar um passageiro, ninguém passa por ele. Então cria-se aquela fila atrás. Por isso que nos horários de pico a gente tem mais ônibus circulando nos horários de pico, tem mais carros nesses horários de pico, né? Que seria 7 horas da manhã, 6h30, 7 horas da manhã, meio-dia e 5 horas da tarde. Então, porque os ônibus também atrapalham. Por quê? Porque não foi planejado. Não, aqui eu tenho que deixar porque eu posso fazer um recuo aqui para ônibus. Hoje, para você fazer recuo para ônibus em alguns pontos da cidade, você vai ter que fazer uma desapropriação. Né? E que para desapropriar é caro, né? Exatamente. Então, assim, mas vai ter um momento que vai ter que ser feito. Entendeu? Porque do jeito que tem, por exemplo, aqui que está São Paulo, que há revezamento de carros. Aí vejam bem o que acontece em São Paulo. Há dias tal, tal e tal, só anda placa com final tal. Aí o que o camarada faz para andar de carro todo dia? Ele compra 2 carros. Um com placa de um período, um com placa do outro período. Num período ele usa um carro, num período ele usa o outro. Entendeu? Então resolveu o problema? Não resolveu. Agora, quem tem condições, ele vai, você vai. Vamos para a última pergunta então, para fechar. A última pergunta será relacionada ao esporte na cidade, também voltando de novo para toda a escola, como que ela pode incentivar o esporte no aluno. Aqui a gente tem, por exemplo, o handebol, o vôlei, mas a gente não vê um incentivo no futsal, ou também no basquete, no recreio, a gente vê um pessoal jogando. Você começa a olhar pela cidade. Se você andar, por exemplo, por cidades que por exemplo, na Grande Vitória, se você entrar na Grande Vitória, você vai ver na beira da praia mesmo, a prática de esporte assim, pela praia inteira. Você vai ver de escolinhas de vela, escolinhas de surf, escolinhas de
beach tênis, de frescobol, de futebol, de vôlei, futevôlei, você vai encontrar de tudo. Conforme se você também está ali naquela orla, você vai ver ali que tem pessoas que praticam remo e tudo mais. Agora, quando você chega, você tem também muitos espaços públicos para a prática de esportes. Se você quiser jogar um tênis em Vitória, você vai chegar, você tem a quadra ali, que é só você levar a raquete e levar a bola. Aos domingos, a principal avenida da cidade fecha para as pessoas Exatamente. correrem. Isso no Rio de Janeiro, isso em Vitória, fica fechado, andar de bicicleta, coisa. Agora, por exemplo, uma cidade interior igual Cachoeiro do Tupiniquim, o que nós temos? Que opção que nós temos? Que lugar público a gente tem para a prática de esportes? Por exemplo, quadra pública, uma quadra de tênis pública, o que a gente tem público? A gente não tem. Então, na verdade, também falta esse investimento. Então, a gente, enquanto escola, também para investir nisso, tá, a gente vai investir em determinados esportes, mas eles vão jogar onde? Eles vão jogar onde? Com quem? Onde que eles vão praticar? Então, muitas vezes, falta na cidade isso daí. Natação, por exemplo, né, que a gente também tem, que não é uma coisa muito complicada de você ter, os próprios clubes quase nenhum tem. Então, quer dizer, falta muito isso daí, esse incentivo ao esporte. A gente tem aí competições a nível estadual, a nível municipal, né? Mas são básicas, se baseiam nesses jogos que você tem de quadra, como futsal, vôlei, basquete e handball, né? Um atletismo você não tem, né? Então, a gente vê, isso aí a gente consegue ver quando a gente tem os esportes olímpicos, os destaques que a gente tem, onde que a gente faz muito sucesso? Nesses jogos coletivos, como futebol, vôlei, né? Aí, quando você chega a um esporte individual, conforme o atletismo, a gente soa para chegar ali e ganhar uma medalhinha. Você ainda vai ganhar lá no judô, você ganha alguma coisa, mas são mais esportes coletivos. Os individuais, então falta mesmo esse incentivo, falta criar espaços públicos para essa prática de esporte, principalmente o espaço público, né? Com certeza. Existe um outro conceito que a urbanização, eu como professor de geografia, são vistos, né, de argumentação que eu tenho de trazer esses conceitos, que é o conceito de enclave fortificado dentro da cidade. Hoje, para muitas pessoas, determinados tipos de esporte são luxo. Às vezes não há nenhum conhecimento da existência de certas modalidades, né? Por quê? O espaço público hoje, além de todos esses problemas de falta de estrutura e de infraestrutura, nós temos também o problema da violência pública, da segurança pública como uma forma de proteger as pessoas. A gente tem essa deficiência hoje nas cidades, né? Então, as famílias pensam assim, poxa, meu filho tem condições, para que eu vou deixar ele jogando futebol na rua, com todos esses problemas aí, com todas essas ameaças, sendo que eu posso colocar ele numa escolinha, num clube privado. Então, o que é o enclave fortificado? É um espaço privado, fechado para o público. Então, a pessoa só entra mediante o pagamento de uma mensalidade, ou se a pessoa conhece muito, né, dependendo do clube, enfim. São espaços destinados para certo tipo de indivíduo, para certo tipo de classe social. Então, por que eu vou estar na rua? Para que eu vou estar colocando a vida da minha criança nisso? Eu vou colocar ela no enclave fortificado. Então, quem fica na rua? Quem tem menos dinheiro. Quem tem menos renda. E quem sofre com a possibilidade da violência. É quem é cooptado pelo crime. É quem não tem, às vezes, uma chuteira para jogar bola. Poderia ser a salvação da vida dessa criança. Entende? Então, fica muito mais fácil para essa criança entrar na vida do crime, fica muito mais fácil para essa criança desistir do esporte, porque onde está acontecendo a estrutura, onde está acontecendo ali aquela movimentação para desenvolver aquele atleta, não é na rua, é nesses enclaves fortificados, é nesses espaços destinados a determinadas classes. E rodando Cachoeira aí, as poucas quadras que você encontra são muito mal conservadas, elas estão num estado muito ruim. A melhor quadra que você acha para poder praticar qualquer coisa, seja futsal, natação, futebol, basquete, é o Jaraguá, que é um clube particular, custa caro e não é qualquer pessoa que vai conseguir lá achar lugar, porque também é sempre lotado. Tem espaços públicos, você só tem dois, que são os dois grandes ginásios que você tem aqui, que é o Ferração e ali o ginásio dos esportes. Mas as quadras pequenas que você tem, veja que as quadras, a maioria delas são anexas a escolas públicas. Ampla maioria.
Então, quando você pega a criação de um espaço público para você prática de esportes, seria interessante, muitas vezes, que eles fossem mais próximos dessas áreas de risco social. Para você tirar o aluno da rua, tirar ele da ociosidade, tirar ele pode ser recrutado pelo tráfico. Agora, se ele estiver lá na prática de esporte, agora não é só criar o espaço, é você criar o espaço e dar uma estrutura. Estrutura como o quê? Professor de educação física, um treinador, alguém para orientar, equipamentos, a própria guarda municipal, para que o quê? Seja ali a guarda do patrimônio, a função da guarda municipal, constitucionalmente, é a guarda do patrimônio público. Então, que tivesse a presença ali da guarda municipal, para a guarda daquele patrimônio, para preservar, para não depredar, né? E então, quer dizer, é toda essa orientação. Agora também a prática, aí teria que ver uma questão de alimentação. Então, quer dizer, tem várias coisas ali que, muita coisa envolvida. Várias ramificações que não é só uma coisa. Eu criei um espaço público, colocou lá, e aí? Não é só isso. Tem muita coisa de estrutura que você tem que dar, que está envolvida também. Bom, então encerrado. Obrigado. Obrigado, senhores.